Pera aí, só um minutinho. Ok. Vixe Maria, ok. Vamos que vamos. Pessoal, boa noite. Eu fui só pegar uma garrafinha de água aqui. Mas não vou estar de sede. Vamos lá, pessoal. Ontem a gente falou sobre o tema tão legal. Poxa, não vou nem tocar a mão aqui porque tá. Acabaram de pintar aqui. Oi, Viviane, boa noite. Milene, estamos aí. Não é mais uma live. Bom ver vocês por aqui. Vou só dar uma ajeitadinha. Hoje a gente vai falar sobre um tema tão legal que é o seguinte, que é como lidar com erros e com fracassos, não é? Se você efetivamente já teve alguma dificuldade, como eu tive durante bastante tempo, de conseguir superar erro, conseguir superar fracasso, né? Dar a volta por cima ao invés de a gente ficar se batendo, não é? Pô, seu estúpido, seu idiota, por que você nunca consegue? Por que as coisas são desse jeito? Então hoje a gente vai falar justamente sobre isso, como é que a gente lida com erros e com fracassos e a gente consegue virar essa mesa e chegar do outro lado e viver uma vida tranquila, relaxada, lidar com isso de uma forma em paz, não é? Sem a gente ficar se culpando, sem a gente ficar se batendo, sem achar que nós somos as piores pessoas do mundo, mas simplesmente conseguir encontrar um caminho de recuperação, ou seja, como é que algumas pessoas definitivamente conseguem lidar com o erro e conseguem se superar depois que errou, né? Então é justamente isso que a gente vai falar hoje. Oi, Rafael, Isa, tudo certinho? Bruno, grande Bruno, deixa eu só voltar aqui para mim, Brunão, show de bola, vamos que vamos aqui, só dar um oizinho. Bastante gente aqui, então vamos se divertir. Ó, Rafael, isso aqui vai ser importante para você. Isa, como é que a gente lida com erro, com fracasso, hein? Então, o que é importante a gente sempre ter em mente, pessoal? É o seguinte, ó. Então, sempre quando a gente fala em termos de ser humano, a gente tem que pensar no seguinte. A primeira coisa é que tudo são sensações, tá? Tudo na nossa vida, quando a gente fala de pessoas, a gente está falando de sensações. Nós estamos falando de emoções. E o que significa isso? Então, significa que tudo é uma percepção nossa das coisas. Nada é exatamente uma realidade. Olha a Marta entrando aí, meu Deus do céu. Então, olha só, nada é exatamente real, pessoal. Na verdade, aquilo que a gente sente o que é real é o que torna real para nós. Fica importante isso. Precisa ter isso em mente. Tudo bem, Raquel? Precisa ter isso aqui em mente, porque senão, muitas vezes a gente cria algo muito maior do que ele realmente é e a gente acha que aquilo realmente está acontecendo, pessoal. Mas, normalmente, aquilo que a gente imagina que vai acontecer, normalmente não acontece, tá? Então, sempre pensa no seguinte, eu estou achando que o negócio é desse tamanho, mas normalmente não é. Então, como é que a gente lida com erro e com fracasso na nossa vida, pessoal? O primeiro ponto que a gente tem que entender é o seguinte, que o nosso cérebro, ele existe para nos proteger, para evitar com que a gente se machuque. Oi, Valero! Para evitar que a gente se machuque, tá ok? Se eu estiver falando alguma coisa que não faz sentido para vocês, por favor, me interrompa. Fala assim, Maurício, eu não estou entendendo, não faz sentido na minha cabeça, não está entrando, me dá um exemplo real da vida e eu dou exemplo para vocês, legal? Então, olha só, o nosso cérebro foi feito para nos proteger, ok? Ótimo. O que significa nos proteger? Significa não permitir com que a gente passe por uma situação difícil, que a gente não se machuque emocionalmente, que a gente não se machuque fisicamente. Esse é o principal ponto dele, a prioridade número 1 dele, ok? O que isso significa? Que se por acaso você passar por uma situação que o seu cérebro, né, perceba que você, desculpa, só foi acender a luz aqui, que você vai passar por algo que é ruim, ele vai fazer com que você pare de raciocinar e que você não encontre as respostas que você realmente precisa para você viver e encontrar a vida que você merece. Legal ou não? Então tudo é uma questão de como é que você percebe, como é que você filtra a situação, o significado que você dá para si mesmo. Então se você errou ou você não errou, é tudo uma questão de como você vê o erro, não é? Então, o que a gente tem que fazer sempre na nossa vida? Perceber as coisas, dar um nome às coisas, filtrar as coisas, tá? O que é filtrar? Literalmente é uma comunicação interna, é você controlar como que você se comunica consigo mesmo. Essa é a única coisa que você, como ser humano, consegue controlar na sua vida. O que as coisas significam, é só isso, tá? Uma vez que você controla isso, todo o resto fica fácil na sua vida. Por quê? Porque é tudo uma questão de sensações. E como você consegue dar nomes às sensações, então você controla o que você sente. Ficou claro? Eu dou um nome que eu quero, não é? Eu determino o que eu quero sentir naquela situação. Como? Dando o nome que eu quero para aquela situação. Então eu sempre dou um nome que permite com que eu não me sinta mal, com que eu não me sinta culpado, com que eu sempre me sinta tranquilo, com que eu vá para cima, com que eu execute, com que eu me coloque numa situação que eu consiga agir, não importa o que aconteça. Como que eu faço isso, pessoal? Repetindo, eu dou um nome à situação que me permita fazer isso. Legal ou não? Isso está super ao seu controle ou não? Sem dúvida
que isso está ao seu controle. Legal? O Bruno está falando, nesse momento eu preciso parar de tentar pensar. Não, não é bem isso daí não, Bruno. É o seguinte, Bruno, você dar um outro nome para a situação. Por exemplo, é você chegar e falar o seguinte, olha, vamos dizer que você passe por uma situação em que uma pessoa chega e fala o seguinte, você percebe que ela te humilhou, tá? Como que você vai reagir com essa pessoa se você interpretar essa situação, você dar um nome a essa situação, você rotular essa situação como a pessoa ter te humilhado? Qual que é a chance que você tem de você se sentir com uma boa estima, não é? Qual a chance que você tem de você... Tá travado aí, Jenny? Se estiver travado, aí você me avisa, pessoal, mas para mim não falou que tá travado aqui não. Qual que é a chance de efetivamente você conseguir esticar a mão para ela e se aproximar dela? Qual que é a chance de você se sentir bem nessa situação? É muito pequena, não é? Por quê? Porque você deu um nome que você, o quê? Que ela te humilhou. Ficou claro ou não? Agora, se você chegar e falar o seguinte, olha, eu não quero me sentir humilhado nessa situação. Como que você faz isso? Definitivamente não é você dando uma carteirada nele, mas você dizendo o seguinte, olha, essa pessoa não me conhece direito ainda. É por isso que ela está me tratando desse jeito. Ela simplesmente está tentando se proteger. Essa pessoa está tentando me alcançar. Essa pessoa está tentando se comunicar comigo. Então, quando eu dou um nome completamente diferente à situação, não é? Oh, obrigado, Marta. Então, definitivamente, eu consigo me aproximar das pessoas, né? Outros profissionais no LinkedIn estão preferindo o quê? Fazer? Pô, ok, não entendi direito aqui o que você quis dizer, Gianni. Né? Então, olha só. Oh, legal, obrigado, Ana. Obrigado, Ana, tá aí junto comigo, meu Deus do céu, quanta gente. Então, olha só, pessoal. Pelo LinkedIn as pessoas falam que lá não trava. Ah, eu nunca fiz pelo LinkedIn, Gianni. Obrigado pela dica aí. Definitivamente eu vou experimentar um dia fazer por lá, viu? Obrigado. Então, o que acontece? Eu vou dar um outro nome para a situação. Vamos dizer que eu chegue e falo o seguinte, olha, essa pessoa me criticou. Não é? Essa pessoa não gosta de mim. Olha o jeito que ela me... Essa pessoa está tentando passar a perna em mim. Olha a diferença de eu chegar e falar o seguinte... puxa, não é que essa pessoa está tentando passar a perna em mim, essa pessoa ela está efetivamente querendo mostrar para mim o quanto que ela é importante, tá? O quanto que ela precisa do meu amor, o quanto que ela precisa que eu perceba que ela merece respeito. Então ela é uma pessoa que está precisando sentir isso, está precisando sentir aquilo. Então eu sempre dou um nome diferente para a situação que me faça chegar até lá. Como que você faz isso também, Bruno? Se perguntando, fazendo perguntas diferentes, tá? Então você falando, vamos dizer que você faça uma pergunta seguinte, uma pessoa te trata mal e você fala assim, por que ela fez isso comigo? Não é? Ela não se importa comigo? Essa é uma pessoa má? Por que as pessoas são desse jeito? Por que os seres humanos são dessa maneira? Né? Percebe? Se você começar a fazer perguntas para si mesmo, Bruno, que te levam a se sentir mal, definitivamente você vai se sentir mal. Então, ao invés de eu perguntar o porquê que as pessoas fazem isso, ou porquê que ela não fez aquele tipo de coisa por mim, eu não faço isso. Eu nunca faço uma pergunta que me faça ficar pensando o que a outra pessoa deveria ter feito por mim. Por que isso, Bruno? Porque eu parto do princípio que que não é a outra pessoa que tem que fazer. Sou eu que tenho que mudar o meu mundo, o mundo que eu vivo. Isso é que é o mais importante para mim. Perfeito? Então eu sempre trago a responsabilidade para mim. Então a pergunta que eu faço é a seguinte, bom, o que é que eu posso fazer nessa situação para virar esse jogo para mim? Como é que eu faço para tirar um benefício dessa situação para mim? O que eu tenho que fazer para virar essa mesa para mim? Legal? Então eu sempre trago a responsabilidade para mim. E da onde que eu tirei isso, Bruno? Eu não tirei isso aqui do nada, viu? Eu tirei depois de anos culpando as outras pessoas. Porque eu aprendi em casa, infelizmente, que era sempre culpa das outras pessoas, tá? Eu nasci num ambiente em que a minha mãe sempre culpava o meu pai por tudo, ele era sempre o culpado por tudo, e meu pai fazia o mesmo também com ela, culpa dela, não é? E por aí vai. Então eu aprendi que culpar os outros eu conseguia atenção, culpar os outros eu conseguia uma sensação de amor com as pessoas, tá? Culpar os outros eu conseguia tirar das minhas costas, culpar os outros eu não precisava ter o peso da responsabilidade, e foi muito tarde, Bruno, que eu comecei a perceber que culpar os outros não adianta nada. Eu não desenvolvi a minha responsabilidade. Responsabilidade é uma capacidade de decidir. É que nem uma musculatura, Bruno. Quando você começa a praticar, tem uma hora que você começa a ficar bom naquilo. Então, quanto mais você pratica a responsabilidade, quanto mais você pratica a decisão, mais e melhor você fica aí. E isso vai ser mega importante para você na sua vida profissional. Ficou claro? Quanto mais você fizer isso, mais você consegue liderar as pessoas. Legal? Então, sempre faça. Resumindo o que você perguntou, Bruno.
sempre se eduque a fazer perguntas boas para si mesmo. Pergunta boa, Bruno, pergunta é o que direciona ao seu raciocínio. Se você perguntar, poxa, da onde inicia o meu raciocínio? Das perguntas que você faz. Então muda o sistema de perguntas. Pergunta algo de diferente, tá? Outra coisa que é importante, tá? Quando a gente vê um erro, voltando ali nos erros, o que a gente tem que sempre perceber? Que a gente tem que separar a gente do erro. Pense sempre do seguinte, tá? Para você que está me vendo aqui, Viviane, Dani, oi Lidiane, tudo Zé? Bom te ver por aqui, hein? Daqui a pouco estamos de volta na empresa, né, Lidi? Se Deus quiser, aí, por volta do dia 22, estaremos de volta lá na empresa, né? Pessoal, o que é importante? A gente separar, oi Regina, separar nós da ação. A gente não só tem que fazer isso, separar a gente da ação que nós temos, que são duas coisas completamente diferentes, como a gente sempre tem que separar, pessoal, a outra pessoa da ação que ela toma. Por quê? Porque a maneira como eu ajo, como eu estou agindo, né, não representa o ser humano que eu sou de verdade. Eu sou outro ser humano. Então nós não somos... Oi Eva, tudo bem? Eu não sou o resultado das minhas ações. Isso que é importante você perceber. Eu sou o resultado do estado emocional que eu entrei. Então quando eu erro, eu não posso chegar e falar o seguinte, eu errei. Tá? Então você decodifica, dá um outro nome para isso. Não é que eu errei, sempre se separe das ações. Fala o seguinte, aquilo que eu fiz não me proporcionou o resultado que eu queria. Tá? Essa estratégia que eu tomei não me aproximou daquilo que eu realmente mereço ter. Percebe a diferença? Em vez de eu falar que eu errei, quando eu falo que eu fiz alguma coisa ou eu sou alguma coisa, eu sou o erro, agora eu e o erro somos uma coisa só. Fica claro? Isso é o que muitas pessoas fazem, infelizmente. Eles juntam a pessoa com o erro. Ele e o erro é uma coisa só. Então se você fala assim, poxa, eu nunca consigo me livrar do erro, ou eu sempre passo mal quando eu erro, é porque muito provavelmente você... Oi, Flávia, você e o erro são a mesma coisa. Você se juntou, você se amalgamou. Você e o erro não consegue se separar. Quando você trava você com uma ação, aí você está travado com ela. Aí você tem muito pouco jogo de cintura. Você vai ser... Você está, como é que eu posso falar? Acorrentado pelas suas ações. E aí você trava na sua vida. Então, nunca se trave com as suas ações, tá? A maneira como você age, pessoal, é um reflexo, é apenas uma foto de como você está naquele momento. Ele não determina como você é. Ficou claro? Então, nunca fala assim, puxa, que idiota que eu fui. Não, você não foi idiota. Você agiu de um jeito que não funcionou. Percebe ou não? Assim como quando você acerta, poxa, você utilizou uma estratégia que funcionou. E eu não sou o meu acerto, porque se eu começar a achar que eu acerto, é o início do erro, porque eu acho que eu não erro mais. Fica claro isso aqui, pessoal? Se vocês puderem, me digam assim, dá um joinha e fala assim, pô, Maurício, acho que está claro isso que você está falando, tá? Senão eu vou dando mais exemplos. Mas é muito importante que você fale o seguinte, olha, eu não sou o erro, eu não sou as minhas ações. Se vocês fizerem apenas isso, eu garanto que vocês vão dar um salto tão grande de liberdade na vida de vocês, que, olha, a vida vai ficar 10 vezes mais leve. Tá ok ou não? E também não façam isso. Vocês que são gestoras e vocês estão tomando conta de pessoas, não trave a pessoa com o erro, tá? Não associe ela com o erro. Porque se você fizer isso com ela, ela vai ter, ela vai ter muita dificuldade de lidar com o erro. Percebe? Então, sempre ajude a pessoa. A hora que ela errar, fala o seguinte, olha, vamos encontrar a solução do problema. Esquece o erro por um momento. Qual é que é a solução do problema? Então, eu preciso passar 95%, essa é a regra, tá? 95% do tempo encontrando a solução. Vamos encontrar a solução, tá? De um jeito que funciona. Ótimo. Depois que encontrou a solução, vamos encontrar a raiz do problema. Como que encontra a raiz do problema? Nunca associando o problema com o ser humano que fez. Tá? Porque se você fizer isso, você vai polir a pessoa de conseguir, podar, aliás, a pessoa de conseguir encontrar a solução das próximas vezes. Percebe? Você não ensina ela, você não ajuda ela a sair do problema. Você não ajuda ela a se recuperar do problema. Você joga ela mais para baixo, mais para baixo, mais para baixo. Ficou claro? Então nunca caracterize. Sempre fala o seguinte, olha, quando eu vou tentar ajudar com uma pessoa, eu falo para ela o seguinte, olha, Maria, puxa vida, olha, a maneira como você agiu ali não funciona. Percebe? Eu não falo que, olha, Maria, você está errada. Não é assim que você fala com a pessoa, tá? Olha, a maneira como você agiu não funciona. Olha, aquela estratégia de ação que você tomou vai te dar pouco resultado, Maria. É importante você encontrar uma nova estratégia de se comportar. Você percebe a diferença? Não fica diferente? Se eu falasse isso com você, você não se sentiria diferente se eu falasse assim?
Não fica claro? Você não percebe que eu estou mais amigável com você? Não é que eu estou mais amigável. Ficou? Olha só, é porque eu separei você da ação. Eu falo assim, olha, o problema é a ação, não é você. Você não tem problema. O errado não é você. Você não está quebrado. Ficou claro? É a ação é que está errada. Lembra, é que nem você separar a pessoa do pecado. Ficou claro? O problema não é o ser humano. O problema é o pecado. Então você odeia o pecado, mas não o ser humano. Então separe sempre os dois. E assim as coisas ficam um pouco mais claras. A Marta está falando, fortalece o bloqueio dela ao invés de ajudar. Exato, Marta, exatamente. Você fica o quê? Batendo no quê? No bloqueio dela, bloqueio dela, bloqueio dela, bloqueio dela. Isso funciona até para crianças. Se você tem crianças em casa, o que você faz? Você ataca a ação dela. Você ataca o comportamento dela. Você ataca a atitude dela. Mas você nunca ataca ela como pessoa. Então, por isso você fala assim, olha, você é um ser humano fantástico, você é uma pessoa muito querida, você tem um coração gigante. Mas sabe o que acontece? Assim não funciona. Eu faço isso todas as vezes, pessoal. Até na empresa que eu tô, quando eu começo a conversar com as pessoas, a primeira coisa que eu faço é separar ela da ação. De cara. E assim que eu separo, eu falo assim, puxa, ela consegue olhar a ação e fala assim, nossa, amor, isso realmente puxa, eu consigo agora lidar com muito mais facilidade. Nossa, a maneira como eu agi não funcionou mesmo, né? Nossa, o fato de eu estar batendo na pessoa desse jeito não funciona. E eu falo, não funciona, porque você, agora veja o coração que você tem. Na verdade, você está querendo ajudar a pessoa, você está querendo colaborar com a pessoa, mas você utilizar de uma estratégia de colocar ela para baixo não funciona. Coloca ela para cima. E aí a pessoa se desassociou. Então essa técnica, pessoal, se chama desassociação. Ficou legal ou não? Mega importante? Ficou claro? Então o que a gente faz? Número 1, a gente desassocia a ação da pessoa. E façam isso com vocês, principalmente, tá? Quando vocês errarem, você fala assim, puxa, qual ação que eu tomei que não funcionou? Tá? Essa é a coisa mais importante. Qual ação que eu tomei que não funcionou aqui? É isso que a gente precisa descobrir todas as vezes, tá? E como que eu faço para encontrar uma estratégia correta? Qual é a ação que eu preciso fazer para tomar uma estratégia correta? E aí você pode até chamar com você na terceira pessoa. Fala assim, ô Maurício, puxa Maurício, aquela ação que você tomou, Maurício, não funcionou, viu? Você precisa tomar outra ação. Algumas vezes, pessoal, quando a gente... Ô Juninho, vou usar isso na Shari amanhã, sem dúvida, né? Muitas vezes, pessoal, quando a gente chega e fala com a gente na terceira pessoa, também funciona muito bem. Então se fale na terceira pessoa. Quando você perceber que você errou, experimente essa técnica. Se chama, ô Valero, imagina que eu sou o Carlos Valero, ô Carlos, puxa, aquele jeito, Carlos, aquela maneira que você conversou com a pessoa, não tá levando ela a se aproximar de você. Carlos, como é que você faz para encontrar outro jeito? Às vezes isso ajuda bastante, tá? Eu já fiz isso comigo. A Dani está falando muito claro. Entender a diferença de ser e estar, descobrir que é fundamental para se viver melhor com todos e nós mesmos. Aprendi com você. Oh, nota 10, hein, Dani? É isso mesmo. Essa é a diferença entre eu sou e eu estou desse jeito, né? Você está dessa maneira, mas você não é dessa maneira. Assim você separa sempre os dois, legal? Então o que a gente precisa na vida, pessoal? Encontrar uma estratégia que funciona. Como que a gente encontra uma estratégia que funciona? A melhor coisa é você tentar descobrir quem já está funcionando com essa estratégia. Então é por isso que é muito importante na nossa vida a gente sempre ficar o quê? Observando as pessoas, olhando como elas se comportam, assistindo vídeos, estudando, descobrindo como que é o início do raciocínio da pessoa, tá? Porque assim você consegue o quê? Encontrar uma estratégia que funciona. Então, todas as vezes que vocês falarem assim, eu errei, o que eu sugiro para vocês? A primeira coisa, mudar o vocabulário, mudar o nome, o rótulo que você dá para aquela situação. Para de falar que errou, tá? Muitas vezes a palavra erro, o verbo errar, não nos ajuda a encontrar a solução, tá? E nos joga para baixo, a gente tem uma conotação muito ruim, a gente associa erro com coisa ruim, né? Então o que eu faço? Essa é uma coisa, pessoal, que eu tirei da minha vida. Eu não chamo as coisas de erro mais, tá? Eu nunca digo para uma pessoa que ela errou. O mais próximo que eu falo isso é que ela se enganou na estratégia. Ficou claro? Funciona melhor, tá? Então chama de outra coisa. Lembre-se, você sente o quê? Você sente o nome que você dá para a situação. Então não é a situação em si, é o nome que você deu para a situação. Então muda o nome que você está dando para aquela situação. Coloca o nome mais agradável que te faz dar certo, que te faz funcionar. Legal ou não? Feito? Então o que a gente precisa fazer sempre? Se aproximar de pessoas o quê? Que alcançam resultados melhores, pessoal. Então, se eduquem a ler, tá? Muito, a estudar, a assistir muitos vídeos, a ver pessoas que deram certo, a ver pessoas que fizeram as coisas acontecerem.
Ficou claro ou não? Foca nesse tipo de coisa. Foca em encontrar, olha a Drica aí, foca em encontrar uma maneira de te empurrar lá na frente. Legal? Então, como é que a gente lida com erro, com fracasso? Qual é a primeira coisa que a gente faz? Separar os dois. Outra coisa que é importante, separar o que? A ação de nós mesmos. Outra coisa que é importante, dar um outro nome para a situação, tá? Por exemplo, eu falar o seguinte, olha, aquela pessoa é uma pessoa ansiosa. Não, não é que é uma pessoa ansiosa, ela é uma pessoa ativa. Ela é uma pessoa que ela tem pressa de fazer as coisas. É uma pessoa que tem vontade, é uma pessoa que tem energia de fazer as coisas. Percebe, pessoal? Tenta não usar nomes negativos para denominar a ação das pessoas. Não ajuda você, não te coloca no estado emocional bom e nem ajuda o outro ser humano. Ele te leva o quê? A pensar mal da pessoa. E não é isso que a gente quer, não é? A gente não quer ficar se colocando numa posição onde a gente pensa mal das pessoas, a gente não consegue se aproximar para ela. Então não chame com nomes ruins as pessoas, tá? Coloque nome que te faz ficar mais próximo dela, tá? Às vezes você fala assim, poxa, é uma pessoa egoísta. Não, não é uma pessoa que é egoísta. É uma pessoa que está tentando se proteger. Essa é uma pessoa que ainda não encontrou a melhor maneira de se abrir para as pessoas. Tá? Então não chame de egoísta. Fala assim, olha, ela está tentando se conectar com as pessoas, mas não encontrou um bom jeito ainda de fazer isso. Percebe como dá para sentir algo diferente? Legal? A Jenny falou, gostei. A Vivi falou, e quando as pessoas usam isso conosco, como filtrar? Você quer dizer o que, Vivi? Quando as pessoas te chamam desse jeito? Se for isso que você está falando, o que eu sugiro para você é o seguinte, assim que ela falar desse jeito, você o quê? Você devolve para ela dando um outro nome para aquela situação. Por quê? Olha só que coisa curiosa, Vivi. É isso mesmo, né? Então olha só, Vivi. Eu vou te dar um dado muito curioso. O ser humano, você sabe quantos nomes, quantos adjetivos nós utilizamos em média para qualificar todas, literalmente todas, tá? Todas as coisas que nós passamos na vida? Olha, eu vou te dar uma grandeza aqui para te ajudar, tá? Uma dica. Uma linha de raciocínio, aliás. Nós temos cerca de 2.000 a 2.200 adjetivos no nosso vocabulário em português. Quantos adjetivos, em média, a gente utiliza para caracterizar tudo que a gente sente? Quanto que você acha, Vivi? Você acha que são 500? Será que são 100? Quantos será que são aí? Alguém consegue dar um chute? Ó, Dani, não vale falar aí que você já sabe, hein? Quanto será? Mais próximo de mais para baixo ou mais para cima? A Viane falou assim, tenho muita energia e faço tudo muito rápido. Às vezes me julgam como ansiosa. Ah, então vamos falar sobre isso. Então olha só uma coisa curiosa, Viviane. A gente cerca... 1.000, a Drica, é muito menos, Drica, você não vai acreditar, Drica. A gente usa apenas, não imagina uns 500, nem isso, Viviane, muito, mas muito menos. Pode cortar isso daí, efetivamente, por quase 500 aí, Vivi. Na verdade, isso, Marta, aí a Marta acertou, 10. A gente tem de 10 a 12, na verdade. Você vê que coisa curiosa? São 6 positivos, 5 a 6 positivos e 5 a 6 negativos. Então pensa comigo, se nós temos o ser humano médio, tá? A gente tem apenas 5 ou 6 jeitos positivos de caracterizar as coisas, ou seja, a gente sempre dá o mesmo nome para situações diferentes, isso significa o quê? Que a gente sempre sente a mesma coisa, porque a gente sempre dá o mesmo nome para situações diferentes. Então você pode, vamos dizer o seguinte, ó, imagina, que não tem o caderno aqui, imagina que aqui nessa minha garrafa, eu tenho aqui, ó, aqui são 0 e aqui são 10 coisas que passam na minha vida, tá? Onde aqui eu não sinto nada e aqui eu sinto uma grande potência. Então, desde eu falo o seguinte, aqui eu não sinto nada, aqui eu sinto mais ou menos, aqui eu tô sentindo um inferno aqui em cima, né? Aqui eu falo um PQP, puta que pariu, né? Eu tô aqui quando eu caracterizo de um jeito que eu tô irritado, tá? Vamos dizer que toda vez que eu passo por uma situação ruim, eu sempre respondo do meu jeito, puta que pariu, eu jogo aqui em cima. O que acontece? Eu poderia sentir uma situação tranquila e suave mas passar uma informação para o meu cérebro que tudo está bem. Mas, se eu caracterizo aqui em cima, eu dou sempre o mesmo nome, eu vou ter a reação do quê? Do 5, que poderia fazer com que encontrasse a solução na minha vida? Definitivamente não. Eu vou sentir o 10 aqui em cima. Então eu sempre sinto aquilo que eu falo. Então se eu caracterizo do mesmo jeito aqui em cima, eu sempre vou sempre ter a mesma resposta para as coisas. Ficou claro, pessoal? Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa suavizar, utilizar mais vocabulário, expandir a quantidade de adjetivos que você tem. Ou até frases um pouco maiores, porque isso vai fazer com que, Viviane, com que você se sinta diferente.
diferente naquela situação. Então, antes de responder para você, Vianney, eu vou dar um exercício para vocês fazerem. Experimenta isso, que isso pode mudar literalmente a sua vida. Por quê? Porque isso vai mudar como você se sente. Quando você muda o que você sente, você muda a sua ação, que muda o seu resultado. Então, olha só. Pega aqueles principais, os 3 vocabulários, os 3 adjetivos piores que você tem para caracterizar a situação que você está pior, tá? Sempre alguém tem um palavrão para caracterizar quando você está ruim, tô ruim, eu falo que merda, que porcaria, né? Como eu falei, um PQP, tá que inferno, né? Ok, você pega esse e você suaviza ele por 3 mais suaves. Faça exercício. Cada um desses 3, suaviza ele por 3 mais suaves. Não é um PQP, não é bem o que eu queria. Ficou claro? Olha a diferença, você falar assim, que merda, e falar o seguinte, isso não é bem o que eu queria. Esse daqui, isso não é bem o que eu queria, significa o seguinte, eu tenho opções, isso me deixa em movimento, eu consigo encontrar uma nova maneira de alcançar o que eu quero, o que eu preciso. Quando eu falo que merda, eu fico olhando para, desculpa o termo, tá? Eu fico olhando para M, eu fico olhando para o problema. Mas isso não ajuda a resolver. O grande desafio das pessoas, pessoal, é que eles gostam de pegar um problema e caracterizar e jogar o problema e utilizar como se fosse um bichinho e falar o seguinte, olha o meu problema. Eu sou um resultado do meu problema. Eu sou desse jeito por causa do meu problema. E fica carregando o problema como se ele fosse o próprio problema. A identidade dele é o problema. Não pode fazer isso. Então sempre, tá, dê nome às situações ruins de um jeito que faz com que você se movimente. Essa é a regra geral que você precisa ter. Sempre o vocabulário que te dê opções na vida. Ficou claro? A Dani está falando, falta criatividade no nosso vocabulário. Exatamente, Dani. Falta criatividade. Precisamos expandir o nosso vocabulário. Precisamos brincar mais com eles. Se vocês quiserem, pessoal, aliás, eu posso sugerir uma série de dicas para vocês, tá? Eu posso escrever aqui, se vocês quiserem, no finalzinho. Eu vou postar uma imagem disso aqui e aí eu dou um monte de dica. Olha, em vez de falar isso, fala aquilo, fazer aquilo. Se vocês quiserem, aí me dão um joinha, que eu faço isso quando terminar o vídeo de hoje. Eu dou uma série de sugestões que te ajudem, tá? Que te façam alcançar as coisas que vocês precisam. Legal? Então, deixa eu só voltar aqui. A Paty falou, nossa, nós somos muito repetitivos. Sem dúvida, Patrícia, nós somos muito repetitivos. Porque a gente sempre age do mesmo jeito. Por quê? Então, se uma pessoa falar para você, Paty, você sempre age do mesmo jeito. Você fala, eu não sempre reajo do mesmo jeito. Você reage porque você dá o mesmo nome para a situação. E você nem percebe. Mas eu sempre respondo do mesmo jeito. Eu sempre caracterizo do mesmo jeito. Tá? E é por isso que eu ajo do mesmo jeito. Ficou claro? Então, só para voltar lá, Viviane, que você falou o seguinte, eu tenho muita energia e faço tudo muito rápido. Às vezes me julgam como ansiosa. Então, o que você precisa começar a fazer, Viviane? Você precisa definir o seu personal branding lá dentro, tá? Qual é que é o seu branding? O que você quer que a pessoa pense de você lá dentro, Vivi? Então, você precisa o quê? Repetir isso para as pessoas. Então, sempre faz um framing, tá? Tô falando inglês com a Vivi porque a Vivi trabalha numa empresa norte-americana, né, Vivi? Tudo está escrito em inglês lá dentro, né? Então, Viviane, faz um framing, ou seja, enquadra a pessoa numa linha de raciocínio, tá? Como que você faz isso? Você sempre inicia a conversa determinando o que ela tem que focar e o que ela tem que pensar de você, tá? Então sempre fala o seguinte, puxa, eu quero muito resolver as coisas, eu quero muito facilitar a sua vida o mais rápido possível. É por isso que eu quero e que eu exijo das pessoas que elas mantenham um padrão de urgência na vida, tá? É por isso que eu quero que essa empresa cresça mais, porque eu quero que todo mundo tenha liberdade na vida, tenha uma vida boa. Ficou legal, Viviane? Ou seja, vamos caracterizar isso de um jeito diferente para as pessoas. Então você tem que determinar o que ela pensa de você. Legal? Ficou claro? Então ao invés de você falar o seguinte para as pessoas, puxa, não é que você é ansiosa, você caracteriza isso de outro jeito para as pessoas. Mas você tem que ser a primeira que caracteriza isso para as pessoas. É como uma negociação, Viviane. Quando você vai começar uma negociação e você determina primeiro o preço, a gente sempre começa a partir do quê? Do preço que você determinou, não é? Vamos dizer que você vai comprar um carro, né? E você fala o seguinte, olha, o preço do carro é R$1.000, puxa, é difícil agora eu falar que ele custa 15, né? Ficou claro? Eu vou começar aqui de baixo mesmo. Então, quando você determina, você é a primeira a determinar, isso pode te ajudar, ou pode ser o seu céu, ou pode ser o seu inferno, né? Mas se você for boa nisso, aquilo pode te ajudar tremendamente. Então, você que determina. Ficou claro? Então, o Viviane está falando, quero que entendam que tenham total controle da situação.
mesmo sendo rápida, né? Então, o que você fala? Então, qual é a ideia? Como é que você passa essa ideia que você tem controle da situação? É sempre importante falar para ela o seguinte, que você cuidou de todas as bases, né? Que antes de dar o próximo passo, eu já entendi como é que funciona o sistema, eu já cuidei disso, eu fui a primeira a experimentar. Mas sempre faça isso, Viviane, passando a mensagem que você quer facilitar a vida da pessoa, que você quer ajudar a vida da pessoa, que você quer que a vida da pessoa se torne mais tranquila, mais relaxada, tá? Você quer fazer com que ela alcance todo o potencial dela, percebe? Então sempre faça um link, tá, do que você está falando com algo muito positivo e maior do que a pessoa. Você coloca o desejo da pessoa lá atrás, né? O que a pessoa quer sentir? É assim que eu falo para ela. Então eu determino o que ela sente. Como que eu faço isso? O que ela tem que sentir comigo, Viviane? Sempre eu faço esse framing com ela. Como que eu faço isso, Viviane? Em todos os meus e-mails, em todas as minhas mensagens. Eu sempre inicio com uma frase, um raciocínio muito específico. Legal ou não? Onde eu determino o que ela tem que pensar de mim. Ficou claro? Tá? Então você quer dar uma notícia ruim? Como é que você começa? Fala o seguinte, pessoal, estamos em momentos onde a gente tem que se ajudar. Esse é o momento da gente se unir. Esse é o momento da gente se sacrificar, tá? E esse é o momento de você tirar mais de você entregar mais para o próximo. É por isso que nós precisamos fazer isso. Ficou claro? Então quando eu enquadro numa linha de raciocínio, fica difícil das pessoas saírem dali. Por quê? Porque agora ela está no frame. Você vai começar uma reunião, Viviane, como é que você faz? Você determina o quê? Olha, pessoal, a gente vai começar essa reunião e a proposta da reunião é a gente chegar nesse resultado final, tá? E a gente precisa fazer isso em 30 minutos. Então vamos ser rápidos. Pá. Legal? Ficou claro? Acho que sim, né? Se não ficou, Viviane, dá um joinha para baixo, não funcionou ainda para mim, tá? E eu te dou outras opções. Legal? Pessoal, outra coisa que é importante, tá? Quando a gente lida com erro, com fracasso, como é que a gente dá a volta por cima? Outra coisa que a gente tem que fazer é o seguinte, a gente precisa ter uma identidade maior, grande, tá? Expanda a sua identidade. Você precisa conectar você com uma ação maior, com um propósito maior, com uma razão maior do que você, sabe, para você conseguir passar pelos desafios. Ou seja, você olha para o erro e o erro é pequeno. Sabe por quê? Porque não é que você errou, que aquilo está me aproximando do resultado melhor, tá? E agora você já sabe o que não funciona, tá? Então, além de você fazer um trabalho como esse, onde você caracteriza, você não chama mais erro, mas você sempre caracteriza de um jeito que te coloca em movimento, você está próximo do melhor, isso, eu já sei o que não funciona, ou não é? Eu fico feliz que eu estou experimentando coisas novas, eu estou sendo uma pessoa criativa. Além de você caracterizar de um jeito bom, você precisa o quê? Conectar a sua ação com algo maior. Tá? Assim você não fica, você sempre se coloca numa posição que você vai tentar mais. E aí, pessoal, por que é importante o propósito de vida? Para a gente não ficar derrapando pela vida, fazendo um trabalho, ou às vezes trabalhando, pessoal, em algo que não tem nada a ver comigo. Se tem uma coisa que é horrorosa, a gente trabalhar só por dinheiro, né? É que nem a gente casar só por interesse. Então, assim, a gente tira o nosso pior numa situação como essa, a gente não se respeita, a gente não se ajuda, a gente vai ficar comparando o nosso trabalho, o esforço que a gente tem com o valor que a gente recebe. Então, para a gente, sabe, se soltar aí, a gente precisa o quê? Encontrar nosso propósito. Vamos falar sobre isso outro dia, tá? Não vamos entrar nesse termo agora. Então vamos voltando aqui, pessoal. Vamos voltar. Ó, o que é importante? É a gente o quê? Encontrar o quê? A Daniela está falando, propósito de vida desafiador, apoia uma live. Então vamos falar desse tema, Dani. Então é muito legal, viu? Tem bastante coisa pra gente falar. Mas tem muitos exercícios para fazer também, hein, Dani? Então tem que fazer exercício, tá? Tem que escrever, tem que caçar. É uma caça ao tesouro aqui, legal? Mas sabe, pelo menos eu posso te falar uma coisa, Dani. O seu cérebro já sabe qual que é o seu propósito de vida. E ele não vai deixar você descansar enquanto você não cumprir seu propósito de vida. Como que você sabe disso? Porque a gente se sente impaciente, a gente se sente ansiosa, a gente se sente desconfortável, a gente se sente irritada. E é assim, quando a gente não faz o que a gente tem que fazer na vida. Legal? Quando a gente não se respeita. Legal? Mas então, agora quando a gente se respeita, quando a gente vive o nosso propósito, cara, tudo é uma explosão, tudo é muito gostoso, você não vê o tempo passar, você entrega muito
muito valor para as pessoas, é ou não é? Às vezes a pessoa até te questiona, poxa, por que você está fazendo isso para as pessoas? Fala, mas porque sou eu, né? Você criou uma identidade com aquela, você nem se questiona mais. Aquilo é o que você tem que fazer. E aí a gente tem muita energia para desbravar as coisas. E sabe o que acontece? Uma coisa curiosa também, Dani? A gente não tem mais medo. O medo desaparece quando a gente faz aquilo que a gente tem que fazer. Porque é tão você, é tanto a sua essência, é uma coisa que você não consegue nem... É impossível você se desconectar daquilo, que você consegue uma energia, um gás para fazer as coisas, que é uma coisa surreal. Quando eu descobri meu propósito de vida, olha, eu vi o quanto tempo eu perdi quando eu trabalhei só por dinheiro no banco, né? Legal? A Regina falou, também gostei do tema, vamos falar sobre isso aí sim, com certeza, tá? Então, pessoal, só pra gente fechar então, ó, outra coisa que é importante é a gente, o quê? Conectar no longo prazo, pessoal. Todas as coisas que vocês fizerem, que eu sugiro pra você é o seguinte, sempre olha, né? Oi, Juliano, tudo bem? Sempre olha o quê? Lá na frente, daqui a 10 anos, tá? Ou como é que eu vou estar daqui a 5 anos? Aí quando você olha, você espaça tanto assim, você vai perceber o seguinte, que aqueles pequenos desvios de rota que você fez não tem impacto nenhum no longo prazo. É coisa muito pequena. Não se preocupe com isso aqui. Não vai te tirar do seu objetivo final. Então, para que ficar se batendo naquilo, né? Tá? Então, sempre olhe como as coisas podem ser melhores. Como que você faz isso? Olhando sempre a rota final. Ficou claro? A Dani falou, farei todos os exercícios, ando aplicada. Aí sim, hein, Daniela? Aí sim. Legal? Pessoal, às vezes eu vou fazer uma curiosidade com vocês aqui. Eu acho que todas as vezes eu estou... de preto, né? Já percebeu que eu estou de preto sempre? O que acontece? Essa camisa aqui, acho que dá para ver que é Mercure, né? Mercure Crystal Resort, que é a camisa que eu usava quando eu era porteiro, né? Lá na Nova Zelândia, quando eu fui recepcionista na Nova Zelândia. Eu usava muitos aqui, era garçom também, usei muito essa blusa. E é que a cor da Nova Zelândia é o preto, pessoal. Então, quando eu fiquei muitos anos lá na Nova Zelândia, e a cor oficial do país é o preto, praticamente todas as minhas roupas eu comecei a usar preto. Naquela época eu queria esquecer do Brasil, eu culpava o Brasil de tudo, o jeitinho brasileiro de tudo, a malandragem do Brasil de tudo, né? Eu queria me desassociar completamente do Brasil, então eu mergulhei na cultura deles, né? Mergulhei no sotaque deles e eu não queria mais usar cores que me conectavam ao Brasil. Então, essa é a razão pela qual eu estou sempre de preto. Só uma curiosidade para vocês aqui, se vocês estiverem se perguntando. Legal? Deixa eu ver só se eu esqueci mais alguma coisinha aqui. Ótimo. Pessoal, uma última coisa aqui que eu sugiro para vocês, só para a gente fechar o tema de hoje, tá? Deixa eu responder aqui, Viane. Ontem você estava de azul. É verdade, né? Era um azul meio acinzentado, né? Mas aquilo era raro, viu? Mas era sempre uma cor escura, né? Bem observado, né? Achei que você era do rock, você tá vendo só? Que coisa... Mas é que se você der uma olhada na New Zealand, até a bandeira deles, existe uma bandeira oficial da Nova Zelândia que é preta, porque tudo é black, tudo é all blacks. Já ouviram falar do famoso All Blacks, do time de rugby da Nova Zelândia, que é o maior time do mundo? Tudo é black lá. Então é uma brincadeira para a gente descontrair aqui, tá? Preto e emagrece, só pelo menos isso, né, André? Tá vendo só? Tô mais magrinho aqui, né? Legal? A última coisa, pessoal, é o seguinte, ó, você sempre elevar o padrão das coisas que você faz, tá? Então vamos fechar a última coisa, né? Você conhece o All Blacks, ou Valério? Aí sim, isso é raro isso aqui, alguém conheceu o All Blacks? Eu conheci o All Blacks, um pessoal era grande, viu? Depois você vê por que o pessoal é o que é. Aliás, eu vou até sugerir um filme para vocês, vocês não assistiram, pessoal? Vocês assistiram o filme Invictus? Invictus é fabuloso. É um filme sobre o Nelson Mandela, como é que ele fez, não é, a África do Sul voltar a ter orgulho de si mesma, a sair do apartheid lá, só trabalhando o esporte no país. É um filme fabuloso, tá? É amazing, cara. Esse filme é absolutamente fantástico, né? Inclusive a dança do jogo, é isso aí mesmo. Você já viu já o que o pessoal fala em Maori, Valério? Eles falam, vai arrancar sua cabeça, vai tirar seu coração. É um negócio meio tenso, mas eles têm muito orgulho daquela dança, né? Então, pessoal, só pra gente fechar aqui, vamos fechar essa live aqui, daqui a pouco o Insta vai me arrancar daqui, tá? A última coisa que eu gostaria de falar pra vocês é o seguinte, pessoal, é uma identidade, ter uma identidade que seja grande, tá? Uma identidade que caracterize vocês, tá? Então, o que é importante? Você já assistiu, né, Dani? Filmaço, show de bola, né? Obrigado, Wagner, obrigado. Tem uma época, pessoal, que eu estava completamente
desgostoso da minha vida e eu decidi cair fora do Brasil. Eu achei que eu não tinha mais o que fazer da minha vida, então eu decidi zerar o taxímetro, ir lá para o outro lado do mundo e tentar reiniciar minha vida. E eu comecei lá limpando muita privada, limpando muito quarto, e eu fiquei muitos anos fazendo isso, garçom, lavando prato, limpando privada. Mas foi o recomeço de tudo foi lá na Nova Zelândia, né? Isso depois de eu ter sido diretor do Quinto Maior Banco Brasileiro, ter tido um negócio que eu fui do 0 a 5 lojas em 2 anos, depois de ter trabalhado com bolsa de valores. Tem uma hora que eu falei, não quero mais trabalhar com a cabeça, eu preciso recomeçar, eu preciso descobrir quem que eu sou, eu preciso descobrir meu propósito de vida, o que eu tenho que fazer. E a minha esposa, por incrível que pareça, ela comprou e foi para Nova Zelândia, pessoal, quando eu não tinha absolutamente mais nada, eu estava quase que passando fome, eu consegui um dinheiro emprestado para passar 15 dias por lá, e a minha história reiniciou na Nova Zelândia. Eu agradeço muito a Nova Zelândia por ter me recebido e ter permitido com que eu recomeçasse tudo. E a razão pela qual eu estou aqui, aliás, pessoal, só para compartilhar, é que lá na Nova Zelândia eu comecei a ler muitos livros, né? Como eu queria me encontrar, eu comecei a ler uma infinidade de livros sobre psicologia, sobre autoajuda, sobre psiquiatria, sobre PNL, porque eu queria saber por que eu agia do jeito que eu agia, por que outras pessoas tinham respostas melhores que a minha, por que outras pessoas tinham muito mais sucesso do que eu, por que outras pessoas eram mais felizes do que eu era. E eu não consegui encontrar respostas para isso, porque a gente não aprende em lugar nenhum. Então, o meu plano, sabe qual é que era? Era o seguinte, eu vou me afastar completamente da cultura brasileira, eu vou zerar, aí ninguém me conhece, ninguém sabe dos meus fracassos, e aí eu vou trabalhar em coisas manuais, porque eu não quero mais trabalhar com a cabeça, eu cansei de trabalhar com a cabeça, e aí eu tenho tempo para estudar. E olha só a coisa, como é que Deus faz as coisas, né? Depois de tudo isso, eu encontrei meu propósito de vida na Nova Zelândia, acredita? Na Nova Zelândia, né? A Ju está falando o seguinte, tem horas que penso que preciso disso, reiniciar. Olha, eu sugiro fortemente, viu, Ju? Reiniciar, sabe, dar aquela zerada? Deixa eu parar tudo, dar 10 passos para trás e reconstruir a casa de novo. Às vezes a gente precisa disso, viu? Eu sugiro fortemente, se você puder fazer uma jornada como a que eu fiz, ou seja, passar um tempo fora do Brasil, é muito legal, porque você se desvencilha de tudo o que te conectava às suas ações antigas, e foi isso que eu fiz. Não é? A Viviane está falando o seguinte, foi lindo ele não ter te abandonado. Foi. Ela, né? Não, a minha esposa não me abandonou. Ela realmente, ela literalmente apostou que eu poderia dar a volta por cima quando eu não acreditava em mim. Eu não mais acreditava naquela época. Eu via, né, é difícil de falar isso, mas eu achava que eu não ia nunca mais ter dinheiro, pagar as contas. Eu falei para minha esposa, se você quiser ir comigo, você vai por mim, porque eu não tenho mais nada para te oferecer. Não tenho... E ela foi realmente comigo, estamos juntos até hoje. A gente começou a nossa vida longe de todo mundo, de família. Começamos literalmente sozinhos, a gente só tinha eu e ela e mim, e as coisas aconteceram a partir daí. Então acho que a gente teve um começo diferente, né? E eu só estou aqui, pessoal, por causa desses livros que eu li. De tantos livros, foram 400 livros mais ou menos que eu li, eu nunca mais esqueço desse número, foram cerca de 400 livros que eu li sobre todos os sistemas, até que eu comecei a juntar uma maneira, não é? E o que eu passo para vocês hoje é o resultado de todos esses livros. E eu encontrei um novo jeito de ver as coisas, porque eu falava, não é possível, deve ter um jeito diferente, mais rápido, mais simples, de eu encontrar. Então eu comecei a procurar o quê? Sabe o quê, pessoal? Conceitos. Eu fui sempre atrás de conceitos. Sabe, uma linha de raciocínio que dali eu conseguisse tirar uma flor grande. E eu acho que é isso que eu faço com vocês. Eu dou uma linha de raciocínio e eu explico ela. Dou uma linha de raciocínio e explico ela, né? E aí vocês entendem como é que o ser humano é do jeito que ele é. E foi lá na Nova Zelândia que uma pessoa chegou para mim e falou assim, Timóteo, o que você está fazendo aqui no nosso país? E eu falei, whatever, como assim, o que eu estou fazendo aqui no seu país? Eu quero ser neozelandês, pô, né? Eu estava no meio do processo de residência permanente e ele falou, Maurício, você devia voltar para o seu país. Você devia, hoje, com certeza, pode me chamar no privado. Você deveria voltar para o seu país e ajudar o brasileiro, porque o que nós fazemos aqui no nosso país é ajudar a nossa comunidade. Volta para o seu país e pensa nisso. Foi só a partir dessa conversa com esse cara, até eu nunca mais me esqueço do nome dele, né? John McGrath, e foi por causa dele que eu estou aqui de volta, viu, pessoal? Estou aqui de volta. Legal ou não?
A Andrea está falando o seguinte, uma vez que a mente se abre, jamais voltará ao tamanho original. É verdade, pessoal. E tudo que eu quero passar para vocês é o seguinte, tudo é muito simples. Andrea, a vida é muito simples. Quando você entende o ser humano, você percebe que tudo sempre parte da mesma coluna. Por mais que você mude, você só muda o ângulo da coisa, mas o ser humano tem o mesmo sistema neurológico, tem a mesma razão pelas quais ele faz as coisas, e ele sempre quer chegar no mesmo ponto. Quando você entende isso, que a gente parte do mesmo ponto e chega no mesmo ponto, a diferença dos seres humanos é como é que ele faz o meio do caminho, é muito fácil guiar ele até lá. E é isso que eu tento passar aqui para vocês. Só que como a gente vai de passo a passo, então eu passo só uma parte do quebra-cabeça por dia, né? Legal? Mas ó, eu vou fazer aquele grupo de mentoria, hein? Estou preparando o site pra gente. A Dani está falando, estou passando por esse processo. Minha experiência fora foi tipo um reset na minha vida, na minha mente. Uma das melhores experiências para mim, sem dúvida, Dani. A gente conversou bastante quando você estava por lá, né? É fantástico. Eu sugiro fortemente para quem quiser, se afasta um pouco da cultura do Brasil. André falou, já leu o livro de atração? Já li, André, já li. O livro é fantástico, tá? A Dani está falando, sua história é inspiradora. Obrigado. Eu só compartilhei aqui sem querer, mas muito bom. Obrigado, Dani. A Jenny está falando, adorei suas observações, mas como está travando, estou perdendo muitas observações. Ô, Jenny, então eu vou fazer o seguinte, Jenny, eu vou deixar salvo isso aqui, depois você assiste ele numa tacada só. Legal? Depois, qualquer dúvida você me chama no privado, né? Tá bom? Então, pessoal, vamos fechar aqui essa super live, nossa! Vamos lá, pessoal. O que a gente tem que fazer então? Vamos fazer um resuminho de tudo? Então, número 1, precisamos entender o quê? Que o ser humano, ele quer o quê? Ele quer chegar sempre no mesmo ponto. E o nosso cérebro foi feito para nos proteger. Então a gente sempre vai ver as coisas de um jeito negativo. Por quê? Não porque o nosso cérebro não quer o nosso bem, é porque ele quer te proteger. Então a gente tem esse viés de encontrar sempre o negativo do negócio. Porque qualquer discrepância, qualquer incongruência com as coisas pode nos machucar. O nosso cérebro faz desse jeito, tá? Então o que acontece? Quando a gente erra, o nosso cérebro conecta o quê? Coisa muito ruim ao erro. Legal? Então a gente precisa fazer o quê? Dar outro nome para o erro. Então caracteriza, esquece a palavra erro e dê um nome positivo, algo que te leva a entrar em movimento, a ter novas opções, a crescer na vida. Então nunca mais chame de fracasso, de erro, dá outro nome para a situação, legal? Então, olha aqui, a Jenny falou, gostei muito das suas experiências, sou estrangeira aqui no Brasil. Ah, verdade, Jenny, de onde que você é? E às vezes eu penso como seria no país. Ah, que legal, compartilha com a gente de onde que você é, Jenny. Tá? Então o que a gente faz? Tá? A gente, então essa é uma coisa que a gente precisa fazer, tá? Dar um outro nome para aquela situação. Um nome que te ajude a lidar com ela. Sempre um nome positivo e um nome que te faça, que te dê movimento. Regra número 1, tá? Mude todo o seu vocabulário se você precisar. Lembre-se, você sente aquilo que você fala, tá? O nome que você dá para a situação te leva a encontrar a resposta. Feito ou não? Então muda, é só você transformar isso, legal? Outra coisa, se desassociar da ação. Você não é a sua ação. A sua ação é o resultado do estado emocional que você entrou ou é o resultado da estratégia errada que você tomou, tá? Então o que você precisa fazer? Sempre não fale que eu errei ou eu sou desse jeito. Eu utilizei ou eu estou desse jeito porque eu utilizei uma estratégia errada. Tá? Eu estou desse jeito porque eu utilizei uma estratégia que não funciona tão bem para mim, tá? Que não me aproximou de onde eu queria chegar. Então basta eu mudar a estratégia que eu consigo as coisas. Mas o erro não sou eu. O erro é da estratégia. São duas coisas diferentes. Legal ou não? Outra coisa que é importante... Ah, você é do Chile, Jenny? Muito bom, hein? Pô, Chile é um país lindíssimo, né? Então, muito bom. Pô, bom ver uma estrangeira aqui, hein? Né? A Lidiane está falando, adorei essa live, irei assistir mais vezes. Com certeza vai nos acrescentar muito, vou colocar tudo em prática. Aliás, posso dar uma dica rápida para vocês, pessoal, se vocês me permitirem? Eu estou fazendo o upload de todas essas lives no meu canal do YouTube, tá? Então se vocês quiserem, estão todas lá. Por quê? Porque aqui no Instagram só fica só por 24 horas, se eu não me engano. 24 horas ou 36 horas, só isso, depois ele apaga. Então, se vocês tiverem, onde é que tá? Tá lá no meu canal do YouTube, escreve lá, Maurício Carvalho. Se você não encontrar, depois eu passo o link, tá? Mas tá tudo no meu canal do YouTube, legal? Quase todas as passadas, algumas que eu não fiz upload, mas quase todas estão lá, legal? E então, o que mais que a gente precisa fazer? Desassociar. Última coisa, a gente precisa fazer o quê? Olhar no longo prazo, legal? Então sempre, não se preocupe com pequenos enganos, tá? Ao longo do caminho, por pequenos enganos de estratégia, mas sempre olha lá na frente. Ô Lucas, você entrou tarde nessa live aqui, hein? Meu Deus do céu, Lucas, agora eu tô quase terminando aqui. Outra coisa que é importante, tá? É você criar uma identidade, se ver de um jeito diferente, tá? E você se conectar ao quê?
a um bem maior, tá? Eu faço isso por causa do meu bem maior, por causa desse propósito maior, algo maior que vocês, algo grande, tá? Isso que é a ideia. Você fez isso daqui, aí você não, né? Beleza, Lucas. Então, amanhã entra aí, Lucas, 7h30 da noite, não vai se afastar, hein? Legal? Então, sempre se conecta ao bem maior. Estou fazendo isso por causa desse foco grande que eu estou fazendo, tá? Lembre-se, foco determina aonde você coloca, investe a sua energia, tá? Então, para onde vai o seu foco, ali vai a sua energia. Legal ou não? Então, por isso que a gente tem que ter controle do nosso foco, tá? E sempre mude o seu vocabulário, como a gente falou, tá? Sempre o quê? Pega os 3 principais vocabulários piores daquele que você utiliza e suaviza ele por 3 menores. Agora, em vez de você ter 3, vocês vão ter 6, tá? Então, se vocês puderem fazer isso com cada vocabulário, tá? Por favor, faça isso. E também faça do outro jeito. Pega aqueles 3 vocabulários que são bons, positivos e aumenta a potência deles. Por exemplo, em vez de você falar o seguinte, como é que está o seu dia? Hoje eu estou bem? Não, eu estou bem. Hoje eu estou fantástico. Hoje está estupendo. Hoje está fabuloso. Hoje está maravilhoso. Hoje ninguém me segura, tá? Hoje eu estou imparável, como algumas pessoas gostam de falar, não é? Tá bom? Então dá uma empurrada lá para cima no seu vocabulário positivo, tá? Porque aquilo que você foca é aquilo que você sente. No início, vocês não vão conseguir sentir, tá? Já vou dar essa dica, porque é um vocabulário novo. Mas se você cedinho lá no YouTube, tá? Um abração.